Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para finalizar, não é finalizar o curso, não, ainda tem mais uma aulinha só, uma aula. Mas é aquela parte relativa à geografia de Pernambuco, aspectos de Pernambuco que estão na ementa. E uma delas que eu trabalhei foi a região metropolitana de Recife, e a outra são as regiões de Pernambuco. Porque o estado é dividido em 5 mesorregiões, uma delas eu já falei que é justamente a região metropolitana. Só que aí restam as outras regiões que a gente tem que trabalhar. Então é claro que eu fui estudar isso, pesquisar, trazer o máximo de informação para vocês sobre o assunto. Tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar. Moçada, é o seguinte, Pernambuco é dividido em 5 mesorregiões. Você tem a região metropolitana, você tem a região da Mata, ou Zona da Mata, a região do Agreste, a região do Sertão e a região do São Francisco. Cara, eu dei uma olhada na ementa que o professor Luiz passou para mim. A região metropolitana, tudo bem, é uma região que a gente já estudou, falou, matamos uma. Mas na ementa que ele me passou, estava escrito só assim, ó, Mata, Agreste e Sertão. Não tinha a do São Francisco. Mas, por conta própria, eu botei a do São Francisco, que é a última no final da aula. Beleza? Eu falei, poxa, se eu vou fazer 3, vou fazer tudo. Melhor do que deixar incompleto. Não sei o que o cara pode cobrar. Beleza? O que pode ser cobrado na prova. Então, vamos lá, vamos falar de cada uma delas. Pessoal, a região da Mata Pernambucana, que é esse número 3, esse número 4 aqui, ó, perdão. A região da Mata é aquela que corresponde efetivamente à Zona da Mata. Sabe, porque quando a turma entrou no litoral para o interior, a primeira coisa que eles encontraram é a Mata Atlântica, é o que está mais presente ali no litoral. Essa mesorregião é uma das 5 de Pernambuco, certo? E é formada por 43 municípios em 3 micro-regiões. Essa é uma outra característica. Pernambuco tem 5 mesorregiões. Agora, essas mesorregiões aqui que eu vou falar, a região metropolitana não, mas as outras 4, Mata, Agreste, Sertão e São Francisco, elas são subdivididas em micro-regiões, tá? Então, a Mata, ela tem a micro-região de Vitória de Santo Antão, a micro-região da Mata Setentrional Pernambucana e a micro-região da Mata Meridional Pernambucana. Sendo que a de Vitória do Santo Antão, certo? O município é esse. Na região setentrional, você tem Goiânia, Carpina, Timbaúba e Paudalho. Na Mata Meridional, você tem Palmares, Escada, Rio Formoso, Sirinhaém e Barreiros. Beleza? Essa é a localização dela, tá? Dentro do mapão. Beleza? Aqui nós colocamos alguns dados. Ela faz divisa com o Agreste Pernambucano, a região metropolitana do Recife, com o Leste Alagoano, o Agreste Paraibano e a Mata Paraibana. Tem 8.641 km², 1.318.000 habitantes e uma densidade de 152 habitantes por quilômetro quadrado, que é elevada. Produto interno bruto de 11 bilhões 761 milhões de reais e a renda per capita de R$ 7.519. Isso segundo os dados do IBGE, certo? Essa região, aqui eu já falei os limites, essa região foi a porta de entrada dos europeus em Pernambuco, pois antes de existir a região metropolitana do Recife, todas as cidades do leste pernambucano eram integrantes dessa mesorregião, tá? Ou seja, antes de ser criada a região metropolitana do Recife, tudo isso aqui era a Zona da Mata. Quando foi criada a Lei Complementar número 14 de 73, aquela que nós falamos, isso aqui passa a ser a mesorregião da região metropolitana, então sobra isso aqui para a Mata Pernambucana. Certo? Muito bem. Ela é cortada, servida pelas BRs 232, 101 e 408, e o nome Zona da Mata vem da ocupação da Mata Atlântica, certo? Sendo que o relevo é ondulado e argiloso, com as altitudes aumentando para o interior e diminuindo para o litoral, você vai em direção ao nível do mar. Essa mesorregião é cortada pelos rios mais importantes do estado, Capibaribe, Ipojuca e Ipanema, além de rios de menor extensão como o Sirigi, o Rio Formoso e o Rio Amaragi.
A vegetação é de Mata Atlântica, que é uma floresta, uma formação florestal, latifoliada, higrófila, úmida, heterogênea, perennifólia, folhas perenes, que é a cobertura vegetal típica do litoral brasileiro. Certo? O índice pluviométrico e umidade são altos, porque você recebe influência da umidade que vem do oceano. Então é uma área de chuva muito mais abundante do que o interior do estado. O clima predominante é o tropical, mas você pode colocar tropical litorâneo ou litorâneo úmido. Você pode falar dessa maneira, não tem problema nenhum. As temperaturas são equilibradas, por quê? Porque como você está perto do litoral, a amplitude térmica é menor. Você se lembra na aula de clima que quando você se afasta do litoral, geralmente devido à influência da maritimidade, no litoral a oscilação da temperatura é menor. Então a diferença entre a máxima e a mínima é menor, certo? Agora, para o interior você aumenta a amplitude térmica. Por isso que você não tem uma variação tão acentuada nessa área, tá? De clima litorâneo úmido ou tropical litorâneo. A economia é composta principalmente da cana-de-açúcar, que é a cultura que veio na época do Brasil colônia. Só que hoje a coisa está ficando muito mais dinâmica, tá? Devido principalmente aos investimentos que o pessoal vem recebendo na região com indústrias. Um dos maiores destaques, que foi inaugurado inclusive agora em abril desse ano, é a planta da Fiat. Na verdade, todo mundo vai falar que é da Chrysler, só que a Chrysler pertence à Fiat, certo? Então, hoje, a maior fábrica da Fiat no mundo foi instalada no município de Goiânia. Foi inaugurada agora em abril desse ano, tá? Beleza? E, por tabela, a empresa de fabricação de peças automotivas WHB lançou a pedra fundamental na cidade de Glória do Goitá, no começo de 2012. Então, essa região tem recebido investimentos também. Não só a região lá do Porto de Suape, como a gente falou, devido a esse crescimento, certo? Que a economia do Nordeste experimentou nos últimos anos, é uma região que cresce acima da média nacional. Então isso ajuda a dinamizar mais a economia da região e não ficar tão dependente das usinas de cana-de-açúcar, certo? Aqui você tem os municípios, as cidades que formam a zona da mata, a mata meridional, certo? Beleza? E aqui os municípios da mata setentrional, ao norte. Lembrando que setentrional, gente, por favor, é sinônimo de norte. Meridional é sinônimo de sul. Beleza? Agreste pernambucano. Pessoal, o agreste, historicamente, quando a gente estuda o Nordeste, o agreste é uma faixa de transição entre a zona da mata e o sertão. É uma faixa de transição, tá? É uma das mesorregiões de Pernambuco, possui 71 municípios, distribuídos em 6 micro-regiões. Então o agreste está dividido em 6 micro-regiões. Representa 24,7% do território pernambucano e aproximadamente 25% da população. Está entre a zona da mata e o sertão, como eu disse, é uma faixa de transição, certo? Ela se limita com a zona da mata, o sertão, o agreste alagoano, o leste alagoano, o sertão alagoano, o agreste paraibano e a Borborema, certo? Tem mais ou menos 24.400 km², a população de 2.300.000 habitantes e uma densidade de 94 habitantes por quilômetro quadrado, o que é relativamente alta. Do Brasil, por exemplo, é 25 habitantes por quilômetro quadrado. Produto interno bruto de 17 bilhões de reais e uma renda per capita de 6 mil reais aproximadamente. Certo? Muito bem. Geologicamente falando e geomorfologicamente falando, a região está localizada nos contrafortes no Planalto da Borborema. Porque todo mundo se lembra que, como eu falei, que é uma zona de transição, então isso significa que ela está localizada aqui em cima. Porque aqui você tem a zona da mata, que é a parte mais próxima do litoral. Aqui é a depressão sertaneja, que é a Caatinga, é o sertão. Então a faixa de transição na Borborema é o agreste,
certo? Esse é o perfil do relevo nordestino, que obviamente vale para Pernambuco, tá? Então, a região está situada sobre esse planalto da Borborema com uma altitude que oscila entre 400 a 800 metros, sendo que em algumas regiões, como Garanhuns e Pojuca, pode chegar a 1.000 metros de altitude. Ela está inserida na área de abrangência do polígono das secas, mas apresentando um tempo de estiagem menor que o do sertão. Por quê? Como você está no topo do Planalto, você tem uma incidência de chuva muito maior que no sertão. Então você pode ter alguns períodos de estiagem, mas elas não são tão severas e tão prolongadas como no sertão pernambucano. Os índices pluviométricos podem variar em cada micro-região, certo? Ela está situada em parte, já falei da Borborema, o que confere à região um clima mais ameno devido ao fator altitude e maior incidência pluviométrica. A região apresenta estações do ano bem definidas em comparação ao litoral e ao oeste de Pernambuco. Então as estações são mais bem distribuídas. Não significa que você tenha aquela definição típica de Europa e Estados Unidos. Isso é típico de clima temperado, mas as variações são mais perceptíveis, certo? O índice pluviométrico, temperatura e umidade relativa do ar fica a cargo do relevo, pois o agreste é a transição entre a zona da mata e o sertão. A umidade relativa fica entre 10% a 100%, claro, quando você tem precipitação, e as chuvas são mais concentradas entre abril e junho. O período menos chuvoso é de setembro até janeiro. Os climas presentes na região são o semiárido e o tropical oceânico, ou litorâneo, mas traços dele. E as temperaturas raramente ficam abaixo dos 8 e ultrapassam os 37 graus. São mais características físicas. É claro que aqui você tem cidades mais importantes como Caruaru, Garanhuns, onde você tem polos têxteis, certo? Polos industriais, alimentícios, voltados também para laticínio, que dão uma maior dinâmica na economia, mas existe também uma forte base agropecuária. Essas aqui são as 20 cidades mais populosas do Agreste, certo? As maiores, as mais populosas, Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Belo Jardim. As 5 principais, certo? Beleza? Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, o nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso personal coach. Esse personal coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4 é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique, claque.